The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Boa tarde, meu nome é André Antunes. Vamos então dar início ao webinar de orçamentação automatizada, neste caso orientado para a avaliação imobiliária. Vamos fazer então um exemplo prático através da introdução de dados, um pouco à semelhança dos outros webinars, e depois no final vamos poder então analisar os resultados que o programa, os vários programas de orçamentação automatizada nos fornecem e até a obtenção de peças escritas. Neste caso, relativamente à avaliação imobiliária, existem várias metodologias que permitem determinar o valor de um bem imobiliário. Uma destas metodologias, que será o método de custo, baseia-se na determinação de custos agregados do mercado. Nesta metodologia, o SI pode fornecer custos de construção e de manutenção, entre outros dados. O método de custo acaba por ser um método indireto que permite definir o valor de um bem patrimonial a partir de valores agregados de mercado. O valor de mercado de um imóvel será assim o valor agregado dos custos de terreno, dos custos de construção, custos de financiamento e taxas e custos de promoção, deduzidos de custos de conservação do imóvel. Nós vamos poder visualizar como o programa funciona nestas situações e o que é que nos permite então, o que nos fornece de forma a facilitar-nos aqui um pouco o trabalho. Antes da parte do predimensionador em si, ou da criação de uma estimativa orçamental, eu vou começar por mostrar o gerador de preços. Portanto, o gerador de preços acaba por ser o banco de preços da CIP, que é o banco de preços que a CIP trabalha atualmente. Neste caso, isto acaba por ser um banco de preços parametrizável, como iremos ver a seguir, que vai fazendo então variação de custos, dos preços compostos, dos valores, dos rendimentos, consoante a situação da obra em si, ou seja, a localização, entre outros dados. Referir que o gerador de preços é apenas uma base de consulta, ou seja, é um banco de preços, mas é uma base de dados de consulta. Neste caso, sempre que entramos diretamente no gerador de preços, é possível então escolher qual é o tipo de obra que estamos a tratar, se será uma obra nova ou será uma obra de reabilitação. A partir daqui temos a possibilidade então de escolher a localização onde estamos a fazer então neste caso esta estimativa orçamental. Já serão alguns países em que vamos trabalhando, neste caso Portugal, Brasil, Angola, Moçambique, Cabo Verde. De qualquer forma, tendo essas hipóteses, porque estamos aqui com a instalação do CIP em português, o gerador de preços noutras linguagens, noutras línguas, também já está disposto então para outros países. O gerador de preços funciona um pouco como o explorador do Windows, ou seja, nós deste lado esquerdo temos então aqui esta árvore que podemos ir então desdobrando. Neste caso, a localização, podemos escolher a localização premindo sobre a zona onde nós estamos a considerar a nossa obra. No caso, se fosse para Braga, colocaríamos ali então Braga, e a partir daqui temos várias hipóteses onde podemos ir visualizando. No caso de preços compostos, temos aqui então várias opções de trabalhos prévios, demolições, acondicionamento de terreno, fundações, estruturas, etc, etc. Cada um destes campos pode depois ser desdobrado até chegarmos ao valor do preço composto de um determinado trabalho. De referir que o gerador de preços cria ou gera preços compostos. Preços compostos que depois também podemos visualizar qual a constituição desse preço composto, analisando o preço simples ou os vários preços simples que compõem esse preço composto. Antes de visualizarmos qualquer um dos preços, temos sempre a possibilidade de parametrizar, para além da escolha então da localização, parametrizar então ainda mais antes da consulta de cada preço. Neste caso será qual a superfície total construída do preço que eu quero visualizar, qual a superfície do piso tipo, quantos pisos nós temos acima da rasante, quantos pisos temos abaixo da rasante, a acessibilidade à obra, ou seja, muito boa, normal, dificuldade média, dificuldade alta, a topografia,
também temos estas várias hipóteses, a topografia do terreno onde vai ser implementada a obra, plana, desníveis mínimos, níveis acentuados, acidentada ou muito acidentada. Todas estas opções vão fazer variar o custo final de um determinado trabalho. O mercado, como se encontra em alta, crescimento moderado, recessão acentuada, crise, o tipo de edificação, se é unifamiliar, em banda, multifamiliar ou outro tipo de utilizações, a localização entre paredes mineiras, de canto, isolada, portanto, é uma questão de escolhermos aqui, como podem ver, as opções de geometria em planta vão sendo variadas. No caso de isolado, ou seja, localização isolada, dormindo aqui na geometria em planta, temos sempre então a hipótese de poder dizer mais ou menos como é que será o edifício em planta. Claro que esta situação será mais barata de executar do que uma situação deste género, ou deste género. E é isso que também entrará então para os vários coeficientes que o gerador de preços tem internamente para o cálculo então do custo final. No caso de nós tivermos alguma dificuldade de definir o que é considerado uma acessibilidade boa ou uma acessibilidade normal, nos programas nós temos sempre este ponto de interrogação que está aqui e tudo que ficar sublinhado a azul quer dizer que tem uma ajuda, logo clicando aqui em normal, o programa dá-me os parâmetros em que é considerado uma acessibilidade normal, ou seja, a rua de acesso transitável àquela obra tem uma largura de 8 a 12 metros, o acesso viário com trânsito intenso em horas de ponta, estacionamento controlado. No caso de ser uma acessibilidade muito boa, pronto, assim, temos um acesso viário com pouco trânsito, a facilidade para estacionamento prolongado, enfim, temos outro tipo de condições. E é isto que podemos ir considerar, ou podemos ir visualizando, de forma a podermos escolher em conformidade. Enfim, ter a melhor opção possível aqui para termos o valor final de cada um dos preços compostos, o mais aproximado à realidade da execução e da execução da obra, digamos assim. A partir daqui temos a distância UAT do operador licenciado, isto depois será para o cálculo da reciclagem, e a partir daqui, modificando estes parâmetros, podemos então a qualquer altura ir visualizando qualquer um dos preços. Nós vamos aqui passar a um preço ou outro para vos mostrar como é que isto funciona, ou seja, em condicionamento do terreno, tínhamos, por exemplo, movimento de terras em edificação. Dentro de movimentação de terras em edificação, podemos escolher então, ou seja, isto basicamente vai mudando de cor, porque é um capítulo, ou seja, capítulo A, subcapítulo AD, subcapítulo, se quisermos chamar assim, ADL, e dentro de cada um destes, então, temos vários preços compostos. No caso, por exemplo, de escavações ou estabilização de taludes, no caso de escavação, temos escavação manual a céu aberto, escavação de cabos, escavação de valas e caboclos, escavação de valas e caboclos, e temos então a representação aqui deste preço composto de escavação de valas e caboclos. Dentro de cada um dos preços compostos podemos ainda fazer outro tipo de opções, ou seja, como podem reparar, isto basicamente é um gerador de preços compostos, para todos os efeitos. E neste caso, enfim, especificarmos qual é o tipo de escavação de valas para fundações, escavação de valas para instalações, etc. O tipo de terreno, se vamos escavar com meios mecânicos ou meios manuais, e depois sem ativação, com ativação ligeira, com ativação média e com ativação completa. Okay? Puxando aqui para baixo, se temos iluminação ou rebaixamento de nível freático sim ou não, no caso sim, colocaremos aqui estas hipóteses, e à medida que nós vamos escolhendo várias hipóteses, temos aqui o custo final, neste caso por metro cúbico de escavação, vai sendo alterado. Okay? Neste caso, como temos o rebaixamento de nível freático, incrementou um bocadinho o preço. Isto aqui são as hipóteses depois para os estágios de segurança e saúde. A partir daqui, nós podemos ampliar esta janela e ampliando esta janela, podemos então consultar o que é que temos discriminado para este preço composto, ou seja, já pedimos que temos um preço composto a 68,63 euros por metro cúbico de escavação de valas e caboclos para todas aquelas condições que escolhemos, inclusive aquelas iniciais, onde dissemos qual é que era a possibilidade da obra, etc, etc. E a partir daqui temos então a decomposição deste preço composto pelos seus preços simples, neste caso, fotoescavadoras, escuramento de ativação, a bomba autoaspirante elétrica, no caso, consideramos então o rebaixamento do nível freático. Oficial segundo a construção, operário não qualificado de construção. Este é o seu preço seco, multiplicado pelo seu rendimento,
dará uma importância que somado temos o valor total. Ou seja, a nível da criação do preço composto, basicamente será isto. E é isto que o gerador de preços, relativamente a nível de custos, nos apresenta. Ou seja, gerou este preço composto para aquela condição. O gerador de preços, lá está, é um visualizador, para todos os efeitos serve como um visualizador, uma base de consulta de um ou de vários preços compostos. Mas de qualquer forma, nós a partir daqui podemos imprimir este preço composto ou então exportar para PDF, RTF ou DocX. Nesta hipótese aqui podemos também exportar para Excel. Isto que foi gerado aqui pode ser exportado para Excel. Claro que teríamos que exportar, no caso que queremos usar isto, ou seja, só termos o software de Excel e quiséssemos fazer um orçamento unicamente baseado no gerador de preços, aí a questão é que teríamos que então, se estivéssemos aqui em consulta, ir exportando os preços um a um. A partir daqui, o gerador de preços foi evoluindo cada vez mais e mais, ou seja, para além da criação do preço composto, o programa já começa em cada um dos preços a ser incrementado de cada vez mais informação. No caso, condições técnicas, vou ampliar a janela, servirá depois para a criação, isto já na parte mais à frente do programa, para a criação do caderno de encargos, no caso de termos um orçamento completo feito pelo gerador de preços. Pronto, temos aqui o caderno de encargos especificado para este trabalho em concreto, os resíduos gerados, okay. A energia incorporada e emissões, okay. E por fim, segurança e saúde, com ser daquela opção que tínhamos ali em baixo. Pronto, e o gerador de preços que nos fornece consulta preço a preço serão estas opções. No caso, por exemplo, enfim, se voltássemos atrás e viéssemos agora, por exemplo, numa consulta a estruturas, podemos ir a estruturas no armado, como podem ver, isto é sempre, então, como ao explorador do Windows, ou seja, a desdobrar as várias hipóteses. E no caso de vigas, temos aqui metros cúbicos de vigas de betão armado e para aquela obra, com 6 pisos acima da rasante, com 3.200 metros quadrados de construção, poderíamos consultar para vigas rasas ou para vigas altas qual é que é o custo que vai ficar então por metro cúbico, consoante estas várias opções, nível de betão, de aço, de sistema de cofragem, os complementos. No caso de betão, o próprio gerador de preços tem fora isto, várias outras opções interessantes, que é o caso de nós variarmos aqui os riscos, as opções, enfim, a designação da corrosão por carbonatação, o programa vai eliminando as classes de resistência que são incompatíveis depois por regulamento. Ou seja, isto também de certa forma impede-nos de criar erros de orçamentação, ou seja, quando nós temos uma corrosão por carbonatação no nível XC3, nós não poderíamos usar então, através das opções de regulamento, betão inferior a C30-37. Quer dizer que, voltando novamente para o XC1, conseguimos ter na mesma C25-30. Isso é apenas uns pequenos pormenores que vão estando dentro do programa. Pronto, e depois aqui a mesma coisa, ou seja, condições técnicas, neste caso temos a recepção dos materiais, ou seja, enfim, condições de fornecimento, recepção e controle, conservação, armazenamento e manuseamento, tudo isto então está associado a esse preço composto e pronto, pode ser exportado. E mais para a frente, quem use mesmo o gerador de preços para fazer a orçamentação em si, pode depois ser tudo imprimido de forma diretamente, tudo de uma vez. Pronto, relativamente ao gerador de preços, é isto que o programa se propõe. Claro que depois também podemos consultar aqui a questão de caderno de encargos, as especificações sobre os materiais, o que é que o programa tem aqui já designado, a questão da segurança e saúde, pronto. Tudo isto pode ser consultado, fica tudo listado no programa, uma área gráfica de materiais, aqui o programa vai aceder então à base de dados interna. Pronto, a partir daqui podemos escolher
qualquer um destes tijolos perfurados e depois, por fim, pormenores construtivos, em que programas geram os pormenores construtivos para sistemas de isolamento, para proteções coletivas, para culturas planas, em que depois podem ser exportadas para DXF ou DWG ou então imprimido para PDF por aí fora. Okay? É tudo uma base de consulta através da escolha da opção que nós temos aqui. Okay? Bom, eu vou encerrar então o gerador de preços. E só mais um pormenor. Claro que depois nós também, a qualquer altura, como o gerador de preços tem muita informação, nós a qualquer altura também podemos procurar um artigo em que vamos escrever aqui o que é que nós estamos à procura e o programa vai me indicar onde é que está. Isto para não termos que andar aqui no início, quando não se conhece bem o gerador de preços, andar à procura de um preço em específico, apesar de que eles são todos separados e estão enfim, arrumados entre aspas no local correto. Eu vou encerrar. Relativamente então aos pré-dimensionadores. Os pré-dimensionadores são um programa de estimativa orçamental que funciona com o gerador de preços como motor, ou seja, a estimativa orçamental que será criada aqui vai usar o gerador de preços para a criação dessa estimativa orçamental. Vou iniciar aqui o pré-dimensionador. Pronto. A partir daqui, nós teríamos que responder a este tipo de questões e depois poderíamos então tirar o orçamento de execução material, o custo de manutenção adicional, o índice de sustentabilidade e depois temos, por fim, o estudo de viabilidade imobiliária. Pronto, neste caso, seria a escolha do país, vamos aqui manter Portugal, o tipo de edificação, ou seja, os pré-dimensionadores acabam por ser 6 pré-dimensionadores diferentes, cada um vocacionado para um determinado tipo de construção, seja caso habitação unifamiliar isolada, habitação unifamiliar entre paredes mieiras, porque enfim, os motores de criação do pré-dimensionamento são um bocadinho diferentes. Temos fachadas que não estão para a rua, enfim, o método construtivo varia um bocadinho. O edifício multifamiliar isolado, edifício multifamiliar entre paredes mieiras, a semelhança de habitação unifamiliar isolada entre paredes mieiras. Depois a questão de habitações em banda isoladas e habitações em banda, quando estamos a construir mais do que uma, não é? Estamos a fazer mais do que uma, ficará então um preço diferente do que estarmos a fazer só numa moradia unifamiliar entre paredes mieiras. E temos também habitações em banda entre paredes mieiras. Neste caso que vamos tratar aqui, será um edifício multifamiliar isolado. Isto aqui é a questão da licença, o que é que está adquirido com o programa ou não. A partir daqui será a configuração, eu vou colocar aqui Braga, há a possibilidade de colocar normal, de topografia dos níveis mínimos, mercado de colocar procedimento sustentado normal, isto é meramente um exemplo. Fase seguinte, município, vou manter Braga, fase seguinte, a partir daqui a geometria da planta, pronto, vou considerar que seja esta geometria que está aqui, a superfície de lote, pronto. A partir daqui todos estes dados, à semelhança do que nós tínhamos no gerador de preços, reparem, de certa forma, o que estamos a fazer aqui é parametrizar o gerador de preços que está a funcionar na base deste programa. Pronto. Então eu ia considerar, por exemplo, uma superfície de lote de 3.000 metros quadrados, número de pisos acima da rasante 5, número de pisos abaixo da rasante 1, ou seja, temos uma casa. Relativamente aos dados de edifício, nós tínhamos então 0 patos interiores, número de escadas comuns, temos uma escada comum, tipos de habitação. Tipos de habitação que nós temos aqui é dizermos se temos T2 e T3, ou T1, T2 e T3. Neste caso, se eu tivesse 3 tipos de habitação, eu poderia em cada uma destas abas escolher uma característica diferente. Pronto. No nosso caso, efetivamente, neste exemplo que eu vou fazer aqui, só temos um tipo de habitação que será T3 com uma casa de banho e um WC de serviço e neste edifício temos 8 T3, ou seja, para aquela superfície de construção. Para a superfície construída que vamos inserir aqui. Ou seja, isto é a característica que nós devemos considerar. Seguinte, depois a partir daqui temos então a superfície construída. A superfície construída nós diríamos, bem,
quantos metros quadrados para a habitação, quantos metros quadrados para os elementos comuns e por aí fora. Ou seja, íamos definir isto desta forma. Eu vou variar aqui estes valores. Também poderemos considerar por total, ou seja, colocávamos ali um valor e o programa vai, enfim, de uma forma meramente coerente fazer a distribuição destes metros quadrados pelas diferentes utilizações. Isto faz com, enfim, foram estudados muitos projetos e é a partir destas opções, ou seja, destes valores, destes metros quadrados que eu estou a introduzir aqui, que o programa depois vai considerar no cálculo em si. Na garagem vamos considerar aqui 900 metros quadrados, escritórios 0, então temos para todos os efeitos 2.700 metros quadrados de construção. Agora fazemos o seguinte. A partir daqui é o nível de qualidade geral, ou seja, básico é a construção normal, médio já é a construção com alguma qualidade, com luxo, alto, o programa vai utilizar os parâmetros máximos do gerador de preços a nível de nobreza dos materiais, enfim, ou seja, vai incrementar bastante o preço, porque estamos a construir então construção de luxo em si. Não é? Pronto. Uma situação corrente será o básico. Estas duas opções que estão aqui é se queremos considerar ou não o custo das infraestruturas de logradouro no orçamento. E aqui será, enfim, se queremos considerar que há piscina ou não há piscina para este edifício. Vou retirar este dado que está aqui. Fazemos o seguinte, a partir daqui temos o tipo de fundação, ou seja, o tipo de fundação que o programa vai considerar na estimativa orçamental. Neste caso nós temos sapatas de vigas de fundação, ou temos sapatas contínuas, ou um ensolarhamento geral, ou estacas pré-fabricadas, ou estacas moldadas in situ. No nosso caso vamos considerar que o edifício vai ter fundações diretas, as sapatas e vigas de fundação, e o terreno pode ser, por exemplo, argila semidura. Só uma nota, à medida que nós vamos escolhendo, por exemplo, um tipo de terreno cada vez pior, o programa pré-dimensiona fundações maiores, consoante o tipo de terreno que nós vamos colocar. Isto são tudo dados internos, há muita informação interna no programa, de forma a podermos dar uma estimativa bastante aceitável, como por exemplo, na escolha do município, se colocássemos Lisboa, iríamos ter secções maiores e mais aço por causa da zona sísmica. Ou seja, isso será considerado também internamente pelo programa. Mas de referir que nós estamos numa fase aqui de pré-projeto, ou seja, basicamente há uma ideia e nós estamos a passar para o programa a ideia de algo que se vai fazer e, enfim, tentar encontrar um custo para essa ideia. Não é? Pronto, a partir daqui eu faria o seguinte, o tipo de estrutura, nós temos hipótese de betão armado laje aligerada ou laje de guiotas, betão armado laje fungiforme aligerada, betão armado laje maciça, metálica ou paredes resistentes de alvenaria. No nosso caso, vamos colocar betão armado laje maciça. Faremos o seguinte, e depois a partir daqui tínhamos as instalações, eu vou aqui considerar estas todas, aquecimento para a instalação de ar-condicionado, instalação solar térmica, instalação de gás, se temos centralização ou não temos centralização de contadores, tanto as elétricas como de águas. A partir daqui, abastecimento de gás, se é gás natural ou propano, vamos deixar gás natural. Fachada e cobertura, bom, é dizermos qual é que é a característica das paredes, ou seja, enfim, fachada para a rua será 2 panos com isolamento, o revestimento das fachadas, revestimento contínuo, caixilharia exterior, vamos colocar caixilharia exterior de alumínio, e a cobertura seria inclinada e plana. Temos hipótese de inclinada, temos hipótese de plana, ou temos hipótese de inclinada e plana. O próximo passo é revestimentos de pavimentos, e no revestimento de pavimento temos para as cozinhas, por exemplo, ladrilho cerâmico, para as casas de banho, ladrilho cerâmico, varandas, ladrilho cerâmico, resto da habitação, laminado, e elementos comuns, marmorite, por exemplo. Pronto, e por fim temos então os revestimentos das paredes. Pronto, e neste caso tínhamos cozinha, ladrilho cerâmico, casas de banho, ladrilho cerâmico, e resto da habitação, gesso. Também temos hipótese em doce ou reboco. Neste caso, por exemplo, gesso. A partir daqui, nós respondemos a todas as questões que constituem o gerador de preços, o pré-dimensionador. O que quer dizer que o próximo passo, o seguinte, vamos passar para o orçamento de execução material. Ou seja, eu ao fazer o seguinte, o programa vai calcular então a minha estimativa orçamental consoante ou baseado nestas questões, nestas opções que fomos
escolhendo. O programa a partir daqui gera os vários capítulos, começa a aceder ao gerador de preços para então fazer a consulta e a criação do articulado. Pronto, fora o orçamento, calcula também já a parte dos resíduos gerados, podem ver ali pelo cálculo. Pronto, a partir daqui temos então o cálculo da medição do orçamento. Já está a passar então os vários capítulos. E agora a seguir a isto vai criar então a nossa estimativa. Pronto. A partir daqui estamos no separador então, na hipótese do orçamento de execução material, OEM. Aqui o programa já nos apresenta o total do orçamento, neste caso estamos com 1.208.374,37, mas também qual o valor por cada um dos capítulos. Fora esta apresentação, nós também podemos clicar aqui na impressora, e na impressora temos uma listagem um bocadinho mais extensa. Neste caso temos então enfim, as características que tínhamos considerado anteriormente, os dados do edifício, o projeto de execução, e a partir daqui temos então o orçamento de execução material, em que temos o valor para cada um destes trabalhos, com o custo de euros por metro quadrado para cada um e qual o seu peso no orçamento. Em baixo temos então a possibilidade de visualizar o custo do edifício e depois o custo do edifício com o valor das infraestruturas de logradora. Por fim, temos aqui o gráfico de barras com o peso de cada um deles no orçamento geral. As estruturas têm um peso grande, aqui a parte das instalações, a parte da infraestrutura de logrador. Nossa superfície de lote também era grande, o valor que tínhamos colocado de superfície de lote, salvo eram 3.000 metros quadrados. Tudo isso acaba por ter o seu peso no orçamento. Mas a nível de estimativa orçamental, ou seja, o pré-dimensionador, nível de orçamento de execução material, nos apresenta isto. Esta listagem que está aqui, nesta visualização que nós estamos a ter aqui, pode ser exportado depois da mesma forma nos outros programas, PDF, RTF e DocX. Este mesmo orçamento, ou esta mesma estimativa orçamental, pode depois, passando estas opções, pode depois então ser exportado também para o Arquimedes ou qualquer outro programa de orçamentação, neste caso poder exportar para o BC3, enfim, e poder ser trabalhado a partir do momento em que já há uma ideia mais concreta. Pronto. Relativamente ao custo de manutenção decenal, eu vou fazer aqui o seguinte. Pronto, o programa vai. Pronto, e a partir daqui temos o custo de manutenção decenal, eu vou novamente aqui à impressora, para podermos ver. Então temos aqui o custo de manutenção, quantificação de manutenção decenal, exatamente, quantificação de manutenção decenal, ou seja, o custo então a 10 anos, a manutenção, e temos então aqui a infraestrutura de logradora, obviamente a ter um peso muito maior. A partir daqui temos então o índice de sustentabilidade, ou seja, o seguinte, há por ser uma relação entre os dois anteriores.
seja, se colocássemos aqui a impressora, temos então o orçamento de execução material, o custo de manutenção, a quantificação e manutenção adicional, e a partir daqui, quantificação e manutenção adicional dividido por o orçamento de execução material, e temos aqui a percentagem de cada um. Okay? E o valor de sustentabilidade do edifício, 3,49. A partir daqui, isto, da mesma forma, já tínhamos referido anteriormente, a partir daqui, então, temos o estudo de viabilidade imobiliária, em que nós podemos colocar no programa qual o nome da promoção, a duração da promoção, quantos meses, e a partir daqui poder consultar e alterar qualquer um destes parâmetros que estão aqui. Ou seja, no caso da aquisição do terreno, o programa aqui tem 0, ou seja, ao nós clicarmos aqui, poderíamos dizer ao programa, ou seja, quanto é que nos ficou o custo da aquisição do terreno. Portanto, vamos imaginar 200 mil euros. Depois, enfim, era considerar valores para obras de urbanização exterior de execução, no caso de ser necessária, demolição de edificações existentes, caso se aplique, as indemnizações, a mesma coisa, ou seja, iríamos quantificar e considerar isto no programa. Ao fazermos aceitar, o programa já tem ali então o valor. Custos da construção. Isto é os custos da construção que vêm então da estimativa orçamental, e neste caso lucros e gastos reais podem ser variados aqui, okay? Lucros e custos reais e gastos gerais. Desculpa. Depois temos custos de promoção, ou seja, custos de promoção. Isto também iríamos fazer variar, ou seja, uma percentagem sobre o orçamento de execução que nós temos, notário ao registro, qual a percentagem. Estes valores que estão aqui são valores que estão por defeito no programa, podem ser, depois a qualquer altura, então, variados, ok? Podem variar e podem quantificar aqui. No total, para estas opções, para estas percentagens, tanto de gestão administrativa como os custos de produção, seguros, licenças, honorários técnicos, notário e registro, tinham um custo, então, tinham um peso neste orçamento de 282 mil. Depois temos a comercialização, financiamento e taxas, também basicamente a mesma coisa, ou seja, publicidade e venda, quanto é que vamos reservar para a publicidade e venda, taxas de juros, taxas de impostos. Depois temos então o total de vendas, ou seja, total de vendas, nós poderíamos dizer ao programa qual é que é o preço de venda que nós vamos querer para a habitação, para o espaço habitável, para o local comercial, quantos euros por metro quadrado, qual é o custo de euro por metro quadrado de venda, rumo, garagens, escritórios, etc. E total de venda nós temos então 2.685 euros. Pronto, a partir daqui, o programa já nos dá esta relação, ou seja, lucro antes de impostos e lucro líquido depois de impostos. O que quer dizer que eu, clicando aqui no estudo de viabilidade imobiliária, nós exprimindo aqui, o programa então vai-me gerar a listagem, mostrando aqui primeiro o índice, e a partir daqui temos quais as considerações que vai ter preliminar, os antecedentes, os objetivos de estudo de viabilidade, os programas informáticos utilizados, etc., a descrição do projeto, as características construtivas, enfim, tudo o que foi considerado, os coeficientes de correção de superfície, e a partir daqui, enfim, quais os coeficientes de correção capa, os fluxos de saída, custos do terreno. Ok, claro que aqui o peso dos outros é nada porque não considerei. Os custos da construção, que é que vem da estimativa orçamental, custos associados à promoção, etc, etc, etc. Ou seja, fica tudo listado aqui. A listagem é essa que, com todos os efeitos, então, pode ser exportado para RTE, TOCX, etc. Ok? Pronto, nós depois iremos voltar aqui novamente. Claro que depois no próximo passo, ou na exportação, pronto, é que teríamos a possibilidade de exportar este orçamento para BC3, BC3 para Presto, Arquimedes ou Arquimedes e Controle de Obra, ou seja, poderíamos exportar então isto tudo que está aqui para o nosso programa de orçamentação ou qualquer outro e a partir daí trabalhar este orçamento. Pronto. Voltando, encerrando aqui esta estimativa orçamental e falando agora um pouco sobre o gerador de orçamentos, o gerador de orçamentos vai agora trabalhar, ou seja, no caso de, é outro software que trabalha também em conjunto com o pré-dimensionador e o gerador de preços. Então o gerador de preços, o gerador de orçamentos, o que faz é, se eu tiver uma ideia mais concreta sobre efetivamente o que vamos fazer, eu posso então
refinar esta estimativa orçamental. E é isso então que o gerador de orçamentos me permite fazer. Ou seja, eu vou passar isto tudo à frente porque isto são as opções do pré-dimensionador que acabamos de fazer. Okay? O programa decorou quais é que são as características que nós tínhamos, por isso eu vou passar isto tudo à frente. É exatamente a mesma coisa, de forma a que, a partir de agora, o programa me vá passar para o gerador de orçamentos. O gerador de orçamentos não funciona sem o pré-dimensionador. Né? Ele basicamente é um editor do pré-dimensionador. Pronto. A partir daqui, nós neste momento estamos no gerador de orçamentos, o que quer dizer que eu posso agora editar o projeto básico, ou seja, o projeto básico é fazer umas pequenas alterações ao que eu tinha introduzido. Reparem que eu posso então, neste caso, para habitações, que nós tínhamos dito que eram XT3, mas eu posso dizer mesmo quanto é que é cada área para cada habitação e até definir se é varanda coberta ou varanda descoberta e a própria área. No caso do edifício, podemos dizer qual é a cota de resto acima da rasante, número de acesso à garagem, nos pisos, poder mesmo dizer qual é a altura livre deste piso e a qualquer altura, voltando a resultados, listar ou recalcular esta estimativa orçamental. Pronto, o projeto básico permite-nos fazer umas pequenas alterações pontuais. O projeto de execução já vai então, já é muito diferente, ou seja, permite-me entrar em cada um dos capítulos e fazer alterações. Por exemplo, se eu fosse aqui a estrutura e fôssemos aqui, por exemplo, às lajes, reparem que nós tínhamos dito na estimativa orçamental, no pré-dimensionador, que era uma laje maciça. Mas nós a qualquer altura podemos dizer, ok, temos uma laje maciça, certo, mas eu posso editar as suas características. Vamos editar as características e posso dizer qual é a espessura da laje. Em vez de ser de 24, poder ser de 20. Enfim, depois aqui se tem mal para o exterior expandido para a cornija ou não. Depois, voltando às lajes, eu poderia dizer, bem, mas eu tenho 70% de laje maciça, mas tenho 30% de laje fungiforme. Ou seja, eu aqui consigo definir partes da construção que são de uma forma e outra parte é de outra forma. Ou seja, temos um rigor um bocado maior. Portanto, a partir daqui, isso é recuperável, largador de nervura, enfim, fazer uma seleção da própria laje. Relativamente a outras opções, bom, neste caso podemos ir então aqui, sei lá, nas próprias infraestruturas do logradouro, podemos editar, no caso do jardim, fazer alterações, portão para veículos, podemos clicar aqui e dizemos se é de uma folha, se é de duas folhas, se é automática, enfim, se é de correr, e fazer alterações. E a partir daqui, no caso mesmo dos revestimentos, reparem, por exemplo, interiores, nós podemos, no caso, vamos aqui considerar quartos. Quartos tínhamos dito que seria laminado, mas indo ao pavimento, temos aqui pavimento laminado, mas na qualidade podemos fazer esta alteração a esse pavimento. Neste caso, no isolamento acústico, na argamassa autonivelante, no pavimento em si, podemos dizer que era com cola, mas cerejeira, enfim, fazer qualquer alteração, ou seja, quando tivermos uma ideia mais aprofundada sobre o que pretendemos. E a qualquer altura, voltando a picar aqui em resultados, orçamento de execução material, pronto, o programa recalcula o orçamento consoante estas minhas alterações. Então agora passo aqui para a medição. E este cálculo também, claro que o computador que estiverem a trabalhar influenciará muito. Quanto mais rápido for o computador, mas isso é transversal a qualquer coisa. Né? Quando se estiverem a trabalhar com um computador, um computador bastante recente, cada vez mais rápido conseguem obter estas estimativas.
Vamos agora já aos capítulos e apresentamos então o valor a seguir. Nós temos uma variação um bocadinho menor, 1.186.000, temos um bocadinho 1.200 e tal mil. E a partir daqui podemos também, ainda no gerador de orçamentos, para além de ver a quantificação nacional e o índice de sustentabilidade, temos as listagens, e nas listagens é basicamente termos uma listagem justificativa desta estimativa orçamental, porque ela não pode vir, digamos, do ar, não é? E então, sendo assim, nós poderíamos retirar, eu vou pôr aqui não tudo, senão fica muita listagem, mas por exemplo, mapa de trabalhos completo, o orçamento completo e o quadro de materiais, e a partir daqui, enfim, poderíamos imprimir este orçamento. Neste caso, vou explicar aqui o orçamento. Pronto, e a partir daqui tínhamos o mapa de trabalhos detalhado, o orçamento detalhado e o quadro de materiais, em que o mapa de trabalhos detalhado para este trabalho, movimento da residificação, qual a quantidade foi considerada, ou seja, por aqui abaixo temos todo o mapa de trabalhos todo discriminado para qualquer um dos trabalhos que foi então criado pelo prémio mencionador, e neste caso, ultimamente, pelo gerador de orçamentos, e depois cá para baixo, aqui só puxar isto para o lado um bocadinho, okay. Teríamos, desculpa, aliás, vamos ver aqui, temos o orçamento detalhado, ele vai automaticamente para ali. Temos aqui já a parte do orçamento, trabalhos auxiliares, etc. Coberturas, aqui abaixo. Esta listagem é muito extensa, o orçamento é bastante completo. E pronto, depois a partir daqui, no final do orçamento, ou seja, no final da listagem do orçamento, temos então também o quadro de materiais, então todos os materiais que estão naquela estimativa orçamental aqui discriminados. Preço, quantidade total. Tijolo, separador, fio de aço, etc. Uma listagem muito extensa, porque enfim o orçamento também é extenso. Tem esta facilidade que os pré-dimensionadores, os geradores de orçamentos, permitem-nos fazer uma estimativa orçamental de uma forma muito rápida, mas também com uma listagem extensa de justificação do porquê ou daqueles valores que foram apresentados. E a partir daqui, isto pode ser exportado também para RTF, TOPX, onde pode abrir no Word, PDF ou, por fim, exportar para programas de orçamentação.